Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao primeiro Linkfag de entrevista de 2021. É um prazer imenso estar aqui apresentando o Linkfag para vocês. Eu sou Matheus Sotava, acadêmico do 7º período do curso de jornalismo aqui do Centro FAG. Eu não estou sozinho, tenho aqui uma amiga e companheira, a Jéssica Passos. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem, Matheus, tudo ótimo. Eu sou a Jéssica Passos, colega de turma do Matheus. Como vocês já sabem, o Linkfag é uma atividade da disciplina de Laboratório em Telejornalismo, com o professor Luiz Sonda. Estamos ao vivo pelo Facebook, diretamente do estúdio da TV FAG. E o nosso assunto de hoje são as aulas online, a rotina de professores e estudantes. Isso mesmo. Em 2020, o ano letivo, mal havia começado e as aulas presenciais foram suspensas. Escolas e faculdades de todo o Brasil tiveram que migrar para o ensino digital, para os estudantes continuarem suas atividades acadêmicas de casa. E para conversar conosco sobre este tema, estamos ao vivo pelo Meet, com a psicóloga Daslaine Lima. Boa noite, Daslaine, seja bem-vinda! Boa noite, Jéssica. Boa noite, Matheus. Boa noite, Daslaine. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Uma satisfação estar com vocês. Obrigado. Prazer é nosso. Também está conosco a professora Lenir Smith, pedagoga com mestrado em pedagogia. Boa noite, professora Lenir. Tudo bem? Boa noite, Matheus. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Daslaine. Muito bom estar aí batendo esse papo com você. Que ótimo. Lenir, vamos começar a nossa conversa conversando sobre o sistema que a gente está vivendo hoje das aulas remotas. A gente sabe que existe uma pequena diferença entre o sistema EAD e o sistema de aulas online. Você pode explicar para o pessoal de casa como é que está funcionando o sistema e qual é a diferença deles? Sim, Matheus, com certeza. Existe uma diferença considerável, inclusive que acaba refletindo no valor da mensalidade. E essa diferença ela se justifica na estrutura que os acadêmicos têm disponível e principalmente na interação com os professores. No formato IAD, as aulas acabam sendo gravadas, muitas vezes disponibilizadas para o aluno assistir em algum horário. E não há uma interação maior com o professor naquele horário. Já no formato das aulas remotas, como nós estamos fazendo agora, em função da pandemia, não está sendo possível ter essa interação. Então, presencial. E neste cenário, nós, professores, acabamos, então, interagindo através das plataformas com os estudantes. E essa interação, ela acaba sendo no mesmo dia, no mesmo horário da aula do estudante. Inclusive, os professores organizam interações para que os alunos possam interagir com os colegas nas salas virtuais. E nos momentos em que há flexibilidade dos decretos, a gente acaba tendo a possibilidade de ter as aulas nos laboratórios, como vocês estão fazendo aqui agora o Linkfag. A gente tem, então, como principal diferença é que no IAD, os alunos que são matriculados no IAD, eles fazem o horário deles, e os alunos que estão no presencial, mas por conta da pandemia, estão nas aulas online, eles têm que cumprir o horário de como se estivessem na faculdade, né? Neste momento está sendo assim. Alguns professores disponibilizam atividades assíncronas, a aula gravada, mas um grande diferencial é justamente a interação no momento da aula com os professores dos colegas. E outro grande diferencial é essa interação nos laboratórios com a questão prática, que agora, gradativamente, com a liberação do decreto, a gente vai tendo a possibilidade de realizar sempre mais. Isso. Como a prof. Lenir acabou de falar, né, tem que ter um planejamento, tanto na aula do método EAD, quanto no método online. Então, a gente precisa ter um foco, né, um planejamento aí. O aluno precisa manter o foco ali e estar sempre antenado, né? A Daslaine também pode explicar um pouquinho para a gente essa questão do foco. A gente está vivendo aí há um ano, né, um pouco mais de um ano de pandemia. E a gente precisa ter um planejamento. Como que o aluno pode se planejar, fazer as aulas online, assim, com mais foco, Daslaine?
Bom, é uma pergunta bastante complexa, mas muito interessante. Jéssica, acredito que o foco ele está muito relacionado com o quê? Com a atenção. Então, nós temos que ter muita atenção. Qual o momento que nós estamos no processo de aprendizagem? E com essas idas e vindas de decretos, de abre, de fecha, isso gera muita ansiedade. Então, a importância de ter esse foco para não perder esse processo de aprendizagem, não ter um prejuízo. E isso significa tanto professores quanto alunos, acadêmicos, em qualquer nível, em qualquer instituição, tem que se adaptar. Isso gera muita ansiedade. Porém, com foco e principalmente com uma atenção bem seletiva, consegue se avançar nesse processo de aprendizagem. Porque ninguém estava preparado para esse sistema novo de ensino. Aulas foram criadas, foram reinventadas ou foram readaptadas, porém todos nós fomos impactados com toda essa situação que a gente viveu e vive, ainda vive. Então, é necessário ter flexibilidade, ter foco, ter principalmente uma rotina muito organizada de estudos, desde aquele canto, desde daquele espaço físico, de ter um cantinho seu para estudar, uma mesa, não precisa ser talvez algo muito elaborado, com muitos recursos, porém muito organizado, ter o seu espaço, se possível em silêncio, se não, usar fone de ouvido para fazer essa aula, para ter melhor aproveitamento, melhor eficiência do tempo, e porque nós estamos distanciados fisicamente, porém, nós não estamos isolados. Através dessas formas novas de ensino, que todos os professores e alunos tiveram que se adaptar, tem se proposto uma forma nova de aprender, e o aprendizado tem se mantido. Não é o ideal, porém é o necessário, é o que é importante para a gente crescer e para a gente aprender. Eu falava até que tem um estudo feito por uma universidade americana, falando que qual ser humano que eu quero ser nessa pandemia, e demonstra 3 estágios. E quais são esses estágios? Eu estou em qual estágio? Eu estou num estágio de uma zona de medo, que eu ainda estou muito amedrontado, que eu não me adapto a essas circunstâncias de novo paradigma, de novas ferramentas tecnológicas que às vezes nos assustam e gera muita preocupação, ou já estou num período mais além, em que eu estou numa zona de aprendizado, que eu me abro para o aprendizado que é possível hoje, que é possível nesse momento. Ou eu estou já um passo além, que seria o quê? Um estágio de crescimento, em que eu cresço com a situação que está aí posta. Então, é necessário ter muito foco. Foco em quê? Primeiro, manter a saúde física das pessoas. Estamos aqui nesse momento dialogando, tendo esse momento aí de troca, de aprendizado, pelas ferramentas virtuais. E quão significativo é? Quantas pessoas a mais nós podemos atingir? Então, tem um lado difícil que a gente teve que se adaptar enquanto ser humano, alunos, professores, todos nós, porém, teve muito aprendizado. E vai ter muito crescimento, com certeza, toda essa situação. Então, quais são as dicas? Foco, planejamento, ter um espaço físico adequado e principalmente uma rotina de estudo. Eu tenho que estudar, porque quem eu quero ser depois que toda essa situação terminar? Que profissional que eu vou me tornar? Começa hoje, começa no estudo, começa no foco que eu tenho hoje para fazer as coisas com prioridade. Não vou dar conta de tudo? Não. Porém, eu posso ter prioridade dentro daquilo que eu me proponho e que eu determino na minha vida. Daislane, a gente sabe que a quarentena não é igual para ninguém, né? Cada um teve uma rotina, mesmo em casa, né? E você, no começo da sua fala, você falou sobre atenção. Eu e a Jéssica, nós somos alunos também. E a gente também está passando por esse momento. Então, a gente é a experiência viva Sim. do que a gente está presenciando hoje, né? A atenção. Você falou do planejamento, de se organizar. Você acha importante as pessoas, os alunos, os professores que estão passando por esse momento, anotar? Tipo, colocar no muralzinho, ter atenção, ter esse foco, porque eu acho que como a gente teve um bate, né, nesse período que ninguém esperava passar por um momento histórico, é engraçado se for ver, né, porque a gente sempre estuda nos livros de história, descobrimento, crises, e quando você vive, é diferente. Então essa atenção,
é bom o estudante, o professor, redobrar? Como é que a gente coloca no papel isso? Ótimo. Matheus, primeira coisa, a gente tem que ter esse foco e essa atenção, esse planejamento. Cada um funciona de uma maneira, cada pessoa, cada ser humano. Então, verifica como você funciona, porque existem aí a maneira como você funciona. Se for interessante para você ou para a pessoa colocar no papel, anotar, escrever, o aprendizado passa por essa via, né, de registrar, de ter o registro escrito, ótimo, faça. Porque agora, o que acontece? Nós temos que ser gerenciadores do próprio tempo. Então, a organização é o pulo do gato. Essa organização pode ser semanal, pode ser diária, e não precisa ser só com uma agenda. Pode ser com a agenda do celular, pode ser com post-its, pode ser da maneira que é mais viável para você. Como você funciona, como cada pessoa funciona. Então, é importante o quê? Ter essa organização para não se distrair, para não perder o foco. Então, a agenda, a gente conseguir ser proativo, também no sentido de, muitas vezes, ter materiais como caderno, lápis, ter essa organização toda, que eu posso fazer essas anotações, que eu possa gravar, às vezes, um áudio para mim mesmo. Tem pessoas que criaram grupos de WhatsApp para si mesmo, para mandar os lembretes, para que não esqueça coisas importantes, a prioridade, para que também a gente não caia em outro problema, além da ansiedade ou da falta de atenção, a questão da procrastinação. Às vezes eu tenho tantas coisas que eu preciso priorizar. O que é mais importante? Naquele dia, ou naquela semana, ou naquele mês. Eu preciso criar uma rotina e ser meu gerenciador de tempo para conseguir ter produtividade nos meus estudos. Senão, isso pode ser gerador de ansiedade e de falta de eficiência, falta de produtividade. E isso não é interessante para ninguém. Nós, mesmo num processo que nós estamos de pandêmico, parecido com uma guerra, por isso esse momento histórico, nós precisamos, ainda assim, nos conectar com a realidade e caminhar. Ter essa esperança, ter essa função, essa funcionalidade no conhecimento é fundamental para a gente ter saúde mental, certo? Sim, com certeza. Daslene, acho que todo mundo nessa pandemia acabou adiando, né, procrastinando algo, né, deixando de lado um pouquinho. Você acha interessante a gente fazer uma análise dos pontos positivos e negativos de si mesmo, sabe? Para poder melhorar? O que você acha interessante a gente estar fazendo esse quadro de avaliação de nós mesmos? Certo. Isso com certeza é interessante fazer essa avaliação, tanto dos processos, das ferramentas das aulas online, o que dá certo, o que não dá. Isso vale também para os professores que se adaptam a todo momento e se utilizando de ferramentas como o Google Meet, como outras ferramentas virtuais e midiáticas. E isso também vale para o acadêmico, para o estudante, que pode se reorganizar através do quê? Da rotina diária. Então, eu acho que é muito importante você ter um momento para estudo, um momento para você ter aquele horário para você estudar fixo, porque você é o gerenciador do seu tempo. Então, você tem que fazer o tempo e você tem que se organizar. Então, fazer essa avaliação. Quanto que está a minha produtividade? Qual nota que eu me dou, às vezes? E, às vezes, separar por área, porque eu misturo tudo. Então, na psicologia, eu acho que é interessante, assim, essa organização. Muitas vezes, o paciente ou a pessoa, ela vem procurar atendimento psicológico e ela se encontra num período muito grande de confusão. Então, a gente começa a conversar e a orientar, fazer todo um plano terapêutico baseado em quê? Nessa questão da avaliação. Então, vamos avaliar por área. A área acadêmica, a área pessoal, a área do trabalho, a área social. Então, são áreas, no mínimo 4, importantíssimas. Que a gente pode começar essa avaliação. Isso mesmo, Daslene. Bom, sabemos que ninguém esperava passar por um momento como este. E todos tiveram que se adaptar às novas rotinas. O acadêmico Kelvin William preparou uma reportagem para mostrar o dia a dia dos alunos neste período de quarentena. Desde o ano passado, devido ao início da pandemia no Brasil, colégios e universidades tiveram que se adequar a uma nova realidade.
As aulas que antes eram presenciais começaram a ser realizadas de forma online. Os estudantes que cresceram assistindo às aulas presenciais tiveram que se adequar ao novo normal. Mas o que essas mudanças impactaram na vida deles? A acadêmica Ana Flávia está no 7º período do curso de Psicologia no Centro Universitário FAG. Para ela, as aulas online têm sido bem desgastantes, pois além de ter que realizar as atividades que o curso exige e ainda trabalhar, Ana Flávia enfrenta a dificuldade de não ter equipamentos que facilitariam na hora de assistir às aulas. É uma rotina bem desgastante, acordar cedo, chegar em casa às 6 horas, 6h30 da tarde, comer alguma coisinha e já ir direto para as aulas online e sair só 10h30 da noite. Então, o tempo livre que eu tenho é só depois das 10h30 da noite. Janto 10h30, aí vou conseguir dormir. Então, aulas online para mim é uma coisa que é muito difícil eu conseguir prestar totalmente a atenção, porque como eu não tenho computador, eu assisto minhas aulas pelo celular e você chega cansada do trabalho, chega querendo com fome, chega cansada, chega com sono, e ainda você ter que assistir em uma telinha de celular é muito cansativo. Ana Flávia também relata que por conta do cenário atual, seu psicológico tem ficado muito abalado e que a insônia tem feito partes das suas madrugadas. Consigo dormir à noite, quase todos os dias eu acordo 3, 4 horas da manhã pensando em algum problema que eu tenho que resolver no meu trabalho, em alguma situação que talvez não deu certo, que eu tenho que resolver no meu trabalho, ou pensando se eu esqueci de fazer alguma coisa no meu trabalho e depois não consigo dormir. Às vezes eu fico até 6 horas, 6h30 tentando dormir e não consigo. Então é uma pressão muito grande fazer tudo dar certo no trabalho e você também tirar boas notas e prestar atenção nas aulas. É uma pressão que eu tenho muito grande e tentar conciliar tudo isso na minha rotina. Milena Françoso está no 7º período do curso de Letras e conta que as aulas online têm vantagens e desvantagens. O EAD para mim está sendo tem os dois lados dele, né? Tem um lado bom, porque eu tô em casa, né? Eu consigo sair do serviço, eu consigo estudar, eu consigo fazer as aulas certinho, acompanhar. E a desvantagem é que o EAD, ele não tem aquele contato, né? Que você conversa com o professor, né? Consegue tirar as dúvidas a todo momento, né? Porque você tá em casa, você tá ali no seu conforto, você pode ver o celular, você se distrai com alguma outra coisa. E tem, né, o benefício, né, que você consegue fazer em outro horário, né? Você consegue fazer tudo assim mais com calma. Na esperança por dias melhores, Milena espera poder voltar para a faculdade, já que tem que apresentar seu TCC para concluir seu curso. A gente espera que melhore tudo isso, né, pra gente poder voltar para a faculdade com segurança, né, que essa vacina venha logo para poder melhorar, porque como a gente tá na reta final, né, do 7º período entrando já pro 8º, ele tá complicado, porque o TCC, ele é o final de tudo, né, a gente vai entregar, vai ficar, o que vai concluir o nosso curso. E nesse último ano, com bastante trabalho que a gente está tendo, com estágio, regência, tá bem complicado. Vivemos esperando dias melhores. Dias de paz, dias a mais. Dias que não deixaremos para trás. Ai, que linda essa reportagem do Kelvin, né? Mostra muito bem a nossa rotina. Eu e a Jéssica somos estudantes, como a gente já tinha falado, e é isso mesmo. É uma sensação
de buscar o conhecimento mesmo nesse período tão difícil, né, Jéssica? Isso mesmo, Matheus, é um misto de insegurança, mas ao mesmo tempo a gente quer aprender, quer continuar, a gente se esforça e no final eu sei que tudo vai dar certo. Sim. E a gente vai voltar agora, a gente vai falar com a Lenir sobre uma ferramenta que é muito importante, né? A internet. Lenir, a gente sabe, né, que a internet é fundamental, sem ela a gente nem estaria aqui conversando, né? As plataformas digitais, elas são importantíssimas. Então, na sua opinião, qual que é a importância desse meio para a gente continuar, né, o plano de ensino? Sem dúvida, foi um canal possível, né, que a gente pôde continuar realizando as nossas aulas e certamente, como os estudantes apresentaram aí nos vídeos, né, todos tiveram aí muitos desafios, inclusive alguns tiveram dificuldade no início da pandemia de conexão com a internet. A gente sabe que muitas vezes esse foi um limitador, mas gradativamente cada um procurou se organizar. Nós sabemos que tem estudantes que têm dificuldades com equipamento, sim, mas a vida é feita de desafios, né? E certamente para cada um desses desafios, cada um procurou encontrar a solução e se desenvolver. Por detrás de todo esse cenário de dificuldade que muitas vezes os estudantes relatam, a gente está vivendo um novo cenário e muitas vezes o novo nos assusta. Mas neste novo, nós também aprendemos a desenvolver competências que até então nós não estaríamos desenvolvendo. Né? Talvez estaríamos fazendo essa entrevista aqui totalmente presencial, vocês já estão aprendendo a interagir no online. Então, ao mesmo tempo que a gente tem aquela sensação de vazio no nosso campus, como o vídeo mostrou aí, porque eu vou todos os dias para lá e ver os alunos voltando lá em fevereiro foi maravilhoso, mas ao mesmo tempo a gente teve que recuar. Então, ver essa vida acontecendo, ela digamos assim, magnífico, né? Ver os estudantes, a vida, os professores, mas ter essa possibilidade de ter o acesso à internet e poder continuar essa interação no momento em que nós somos privados de estar no campus, é interessante também. Por detrás de cada interação e de cada aula, nós temos inúmeros estudantes e professores desenvolvendo competências que vão ser muito importantes daqui para frente no mercado de trabalho. Porque cada vez mais, Jéssica, vai vir muito forte a questão da tecnologia e essas outras formas de comunicação através da internet. Você acredita, Lenir, que a gente possa ficar nesse sistema de aulas remotas, mesmo com o passar da pandemia? Porque a gente sabe que a tecnologia está aí para favorecer esse momento, né? E a gente sabe que os professores também estão se empenhando muito. Você que é da coordenação pedagógica, tem mais contato com os professores, né? Você poderia falar para a gente um pouquinho dos desafios dos professores neste momento também? Porque a gente sabe que eles também estão batalhando muito neste momento, porque a gente deixa eles quase loucos também. Porque como é muita informação para a gente nova e para eles também, então é uma troca de experiências e conhecimento ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, verdade, Matheus. Assim, ao mesmo tempo que os professores tiveram que dominar essas ferramentas, esses recursos e desenvolver essas competências, eles também precisaram ensinar os estudantes. E isso é realmente desafiador, como você falou. E, ao mesmo tempo, a gente viu o movimento dos estudantes ensinando professores com alguma ferramenta. Porque quando a gente vê as novas ferramentas digitais, muitas vezes tem galera que já tinha experiência sobre isso. E aí essa troca ela é interessante e é o que acontece na sala de aula em qualquer tema. Então, essa possibilidade dos professores aprenderem com os estudantes com os professores, trocarem essa interação, é que vai determinar o quanto nós vamos querer ficar da experiência remota e da experiência presencial. É claro que vocês viram no vídeo os estudantes sentindo muita falta da questão da afetividade, do estar com o outro, do interagir, do estar próximo, porque nós, seres humanos, nós somos afetivos, né? Nós temos essa necessidade de estar com o outro. E nessa interação com o outro, nós aprendemos muito. O ver, o olhar, o sentir, né? Eu vi a da Slaine falando dos diversos formatos de aprendizagem. Alguns são mais visuais, outros são mais auditivos.
Outros são mais sinestésicos, que gostam do movimento. Esses que são sinestésicos, eles não veem a hora de voltar para o campus, de ter as aulas práticas, de estar com os colegas, né? Então, o nosso grande desafio na instituição, e todos os professores, né, Matheus, é justamente procurar trabalhar metodologias que integrem esses diversos perfis. O aluno mais visual, o aluno mais auditivo, o aluno mais sinestésico. E nessa interação, gerar conexão e aprendizagem. E os professores, eles estão muito empenhados em aumentar essa interação com os alunos, em como gerar conexão da sua casa ou estando no campus com a casa de cada um dos alunos e fazer com que naquela aula ele aprenda, ele desenvolva uma competência que lá no mercado de trabalho vai ser muito importante. Então, essa possibilidade de gerar mais engajamento, maior interação, se preocupar com a aprendizagem dos alunos, eu vejo muitos professores empenhados para, de fato, fazer isso acontecer. Certamente, né, Lenir e Daslaine. Agora a gente vai, Lenir e Daslaine, todo mundo que está acompanhando a gente, ver a gente acabou de comentar aqui sobre os métodos, internet e tudo mais. A gente vai ver agora alguns memes. A produção, por favor, se puder colocar para a gente um meme da aluna que deixou o microfone ligado e nesse meio tempo o irmão dela acabou entrando ali na aula e também interagiu com o professor, né? Porque afinal de contas todo mundo está em casa, então a vida está acontecendo, né? E a gente vai mostrar agora esse meme que bombou na internet, né, Matheus? Porque foi demais. Muito engraçado. Direito de estudar para o... Opa! Direito de estudar... Oi? Oi! Oi? Quem é você? Professor, há 35 anos. Gente, fecha lá. Fecha lá. Quê? Gente, por favor. Agora vocês se manifestam, né? Ninguém quer fazer pergunta. Agora, para isso, todo mundo se manifesta, né? Deixa quando eu voltar, gente. Eu vou tirar o pescoço de cada um. Eu sou a irmã da Sueli. Parabéns. Quê? Parabéns. Cadê a Suelen? Ô, Sueli! A Suelen? É. Mas e cadê a Suelen? Ela tem que estar assistindo a aula. Não é que ela foi no banheiro. Ah, tá. Aí você tá substituindo a Suelen. Você tá anotando para ela. É. Que bom. Então, anota aí, menino. Anota aí. Anota aí que se a Suelen perder, a agência dela tá perdida. Então, anota aí. Tá bom. Você tá se comportando? Sim. Bom aluno. Você estuda? Claro que estuda, né? Hã? Você estuda? Estudo. Que série que você tá? Eu tô no 10º. 10º? É. 10º o quê? 11º. Ah, olha! Tá adiantado. Cadê a Suelen? Qual que é teu nome? Micael. Micael, cadê a Suelen? Tá no banheiro. Então tá. Tchau. Ai, Jesus. Tchau. Tudo de bom. Essa rotina com certeza foi marcada pro resto da vida, né? A Suelen, tem muitas Suelens aí pelo Brasil, né, Jéssica? Verdade, Matheus, não tem como, né? A gente tá ali em casa, não tem como acontecer isso, é inevitável. A Prof. Lenir, né, pode até falar pra gente, não tem como, né, Prof? Todo mundo em casa, querendo ou não, acaba ficando mais relaxado, tendo essa postura assim mais calma, tranquila, mas tem que manter o foco. Isso acontece muito, né, Prof? Com certeza. Eu que trabalho com a formação de professores, né? Às vezes trabalhando aí, vem o filho, vem participar da formação e faz parte. A gente estando em casa, muitas vezes acabou conhecendo pessoas da família que, tendo a oportunidade de estar no campus, não conhecia. E esse meme reflete a vida na pandemia como ela é, né? Se as aulas estão acontecendo em casa, a gente vai ter acesso aos espaços de casa. Nós tivemos muitos estudantes que relataram dificuldade, por exemplo, de ligar o áudio e o vídeo
por conta de estar toda a família no mesmo espaço, né? E os professores têm procurado entender, mas ao mesmo tempo nós temos estimulado isso para que os estudantes liguem o áudio e o vídeo. Por quê? Ao fazer essa interação através do áudio e do vídeo, vocês, estudantes, estão desenvolvendo competências que são muito importantes no mercado de trabalho. Há uma tendência de cada vez mais nós utilizarmos esses recursos digitais, tecnológicos, a comunicação pela internet. E nesse contexto é imprescindível. No ano passado, eu ouvi uma gerente de RH, ela me deu um relato de que ela foi num processo seletivo e começou a fazer a entrevista através da câmera. E o candidato, ele não tinha ligado o vídeo. Aí ela pediu, você poderia ligar o vídeo? E quando ligou o vídeo, o candidato estava sem camisa na entrevista. Aí ela saiu da sala e contou o episódio e falou assim, você acha que eu contratei? Então, muitas vezes, ali nesse depoimento, a gente percebe o quanto é importante aquela aula, que o estudante está lá, ele senta, ele participa. Você está se preparando para amanhã depois participar de um processo seletivo que pode acontecer através de uma entrevista. A Daslaine, ela pode falar um pouquinho pra gente sobre esse momento, né, Daslaine? Porque a gente sabe que os alunos, a maioria deles, a gente até vê no vídeo, que não interage com o professor, que deixa a câmera desligada. Aí quando acontece algo extraordinário ou que chama a atenção dos alunos, aí tem a participação. Você acha que os alunos se acomodam mais e não prestam atenção na aula nesse período? E como que eles podem controlar esse momento? Olha, interessantíssimo, né? Nós estamos falando aqui o quanto o espaço escolar, a instituição escolar, ela é feita de convivência. E como é bom conviver. E quando a gente tem essa possibilidade de conviver através desse meio, dessa ferramenta virtual, muitas vezes a gente se esconde. Então, é fundamental o estudante também se colocar um pouquinho no lugar do professor. Eu tive uma experiência com um professor, isso me fez relembrar, estudando nesse sistema, um professor, e ele dá aula para muitas pessoas, consegue impactar muitas pessoas, e ele pede para deixar o áudio ligado e o vídeo também, a câmera aberta. Por quê? Porque parece que para quem dá aula é importante, porque tem alguém ali, a interação fica um pouquinho mais próxima, fica mais real, porque senão parece lápide, sabe? Aqueles bonequinhos, parece fantasma, parece que já morreu. Então, vamos estar vivo, muito vivo. Então, vamos deixar ligado sim. Por quê? E nós precisamos ter essa capacidade de aproximar e não fazer essa cisão que muitas vezes eu percebo na internet, do meio virtual e do meio real. Isso não pode acontecer. A gente tem que se mostrar em qualquer ambiente. É nossa realidade. Nós temos que ser organizados, nós temos que mostrar quem nós somos. Claro, não é perfeito, porém, eu tenho que mostrar quem eu sou e melhorar diante daquele cenário, diante daquele quadro. E isso tudo é aprendizado, as aulas estão sendo criadas, estão sendo reinventadas, readaptadas a todo momento, tanto para professores, quanto essa nova forma de aprender. E que eu tenho que tirar um proveito muito importante, porque é necessário a gente ter essa capacidade de interagir e de se mostrar para o outro, de não ter essa vergonha ou de não se esconder, de repente, nessa falta de atenção. Porque qual aluno que eu quero ser? Qual profissional que eu quero ser daqui a pouco? É essa a grande pergunta. Muito interessante, está muito bom o nosso bate-papo, mas Daslaine e Prof. Lenir, a gente vai acompanhar agora um VT que a acadêmica Gabriele, né, Riandra, fez para a gente. A gente vai acompanhar esse VT que os professores, né, eles estão se desdobrando os professores estão se desdobrando em 1000 para continuar o plano de ensino. Isso é inquestionável, né? Como a gente já falou aqui. Dia após dia, eles estão se empenhando e planejando as aulas para aplicarem para seus alunos. E a repórter Gabriele Riandra preparou uma reportagem mostrando, então, a rotina dos professores. Vamos conferir.
Com a chegada do novo coronavírus, a adaptação foi a palavra mais utilizada para descrever os últimos tempos, e na educação principalmente. A professora Sabrina Grazioli, professora na Universidade do Oeste do Paraná, conta um pouco mais sobre a sua nova rotina de trabalho. Como que está a minha rotina, né, durante a pandemia? Então, assim, nós estamos trabalhando remotamente, né, na UniOeste. Então, a nossa rotina de aula, a gente tem procurado manter o nosso horário de trabalho, as aulas estão sendo ministradas via remota, tanto na graduação eu ministro aula, quanto na pós-graduação. Eu dou aula em 2 programas de pós-graduação, um a nível de mestrado e a nível de doutorado, né? Eu oriento, continuo fazendo as minhas orientações, mesmo via remota, são orientações de iniciação científica, são orientações de mestrado, de doutorado, eu tenho mais de 15 orientandos. O dia a dia é corrido, e mesmo nas horas vagas, a professora Sabrina planeja as atividades complementares para os alunos. Nas horas vagas, né, a gente ministra palestras, faz algumas aulas online, eu tenho um canal de fisiologia no YouTube, eu adaptei toda a minha casa, eu tenho um quadro que está ali atrás da minha parede, que foi montado aqui no meu quarto, eu comprei uma câmera, e então eu faço as minhas tarefas todas a partir de casa. As adaptações aconteceram em todos os âmbitos da educação, desde o ensino fundamental, a graduação e pós-graduação. O professor Souza, que é professor do Instituto Federal do Paraná, IFPR, reforça que o trabalho do professor vai muito além das aulas ao vivo. Bom, para ser assim, bem objetivo, as minhas aulas, elas são planejadas, eu encaminho esse planejamento para o colegiado para aprovado. Uma vez aprovado, vai para o link da instituição, não só o planejamento, mas os horários, e bem como também os códigos das salas do Classrooms, né, os horários dos Meet, tá, para que o aluno possa ter acesso. Mas, independente disso, 48 horas de acontecer a aula, eu sempre mando recado para os alunos, via e-mail da turma, e no WhatsApp dos alunos, o convite, lembrando das atividades, e bem como toda a orientação, como que vai ser feita e executada essas aulas. Outra grande preocupação dos professores é quanto à estrutura das aulas. Os quartos que antes acomodavam as bagunças hoje se transformaram em estúdios. Quem conta um pouquinho mais sobre isso pra gente é o professor Edson Luiz Leisman. Tivemos que nos adaptar aí também com equipamentos, uma internet mais veloz para poder trabalhar com normalidade nas aulas. Temos que fazer as aulas em um ambiente próprio dentro de casa, longe de barulho, televisão, cachorro, que acaba atrapalhando a aula se você não tiver um ambiente próprio. Tive que adaptar um ambiente para isso. É isso mesmo. Gente, antes da gente continuar a nossa conversa com a Daslane e com a Lenir, a gente precisa mostrar esse vídeo dessa professora estressadíssima. A gente vai pedir para a produção colocar para vocês, para a gente ver o vídeo e poder continuar o nosso bate-papo, porque é muito legal. A gente sente pena da professora, mas depois a gente ri com ela. Essa casa é de gente. Quem mora nela é a gente. Ó, ó. Então, vejam só. Tia mostrou para vocês todas as casinhas, não foi? Toda vez que eu vejo esse vídeo, eu me mato de rir. Lenir, Daslane, esse vídeo resume a quarentena, eu acho que dos alunos, dos professores, porque tava todo mundo estressado, joga tudo pro alto e manda pro espaço. Mas a gente sabe que não pode, né? A gente tem que ter um foco e se concentrar. Eu queria que vocês duas falassem um pouquinho, a Lenir pode começar, de dicas, porque a gente está com o tempo corrido, então a gente vai para dicas já. Do que os professores podem fazer para manter o equilíbrio, a sanidade mental, porque a gente sabe que está bem complicado.
Verdade. E resume mesmo, Matheus, porque assim, nós somos seres humanos, né? E seres humanos são assim. A gente afina e desafina, às vezes acontece. Então, como você pediu dicas de como manter esse equilíbrio, primeiro a gente precisa reservar um tempo para focarmos em nós mesmos. A Daslaine, desculpa, iniciou aí o programa da Daslaine, falando da questão do aluno ter foco. Nesse mesmo contexto, é importante nós, professores, né, mesmo adultos, termos clareza de quais são as áreas da nossa vida que nós queremos dar foco. E muitas vezes a gente precisa olhar também para aqueles momentos que são nossos, de buscar o nosso equilíbrio. Para um professor pode ser uma atividade física, aí teve períodos que não foi possível, para o outro pode ser um momento em que ele fica mais introspectivo, para o outro pode ser um momento que ele sai viajar, mas aí não era permitido viajar. Então, muitas das coisas que a gente estava habituado a fazer, nesse momento nós não tivemos essa possibilidade. Então, nós tivemos que dar uma pausa e nos reinventar. E essa reinvenção, ela passa primeiro pelo autoconhecimento, perceber as suas emoções, respirar e pensar assim, essa é a emoção que eu estou sentindo, mas eu posso decidir que ação que eu quero tomar. Nesse contexto, é muito interessante. E quando acontecer uma falha, perdoe-se, ria junto, compartilhe, que maravilhoso que essa professora assumiu, inclusive, de colocar o vídeo, porque é de uma grande atitude você mostrar que muitas vezes você também cansa, nós somos seres humanos e nós cansamos. Existe um debate muito interessante e nós estamos, inclusive, trabalhando com os professores durante toda a pandemia, essa questão da saúde emocional. Tem até alguns termos que estão sendo usados, Zoom fatigue, Zoomdemia, juntando esse excesso de Zoom de câmera, mais a pandemia, que gera esse esgotamento emocional. E quem dá aula presencial, como eu que sou professora também, é incrível, mas a mesma aula que eu dou presencialmente e que eu dou virtualmente, eu trabalhei na pós-graduação, eu saí muito mais cansada da aula virtual. E todos os professores me relatam isso, porque nós somos seres sociáveis e na interação com os alunos há uma troca, uma afetividade, e aí esse cansaço não é tanto. Agora, se as câmeras estão como uma lápide, como disse a Daslaine, então a gente acabou, de certa forma, ficando mais distante. Mas eu tenho certeza, Matheus e Jéssica, que após esse período, nós vamos olhar para tudo isso e falar como foi bom, como a gente aprendeu, quanto nós nos desenvolvemos. A Daslaine falava que a gente estava muito habituado a ter um momento de colocar a tela em que eu pego o celular e faço uma pose para foto. A pandemia trouxe esse cenário que você quase não consegue separar a hora que você está online e a tua vida presencial. E eu acredito que esse equilíbrio era necessário nesse momento, sabe? A gente estava tendo muito mundo virtual e o mundo real. Então, de certa forma, trouxe essa aproximação. E certamente nós todos vamos evoluir, aprender e crescer muito com isso. Rir muito dos desafios e é a vida como ela é. A gente sempre tira, bom proveito dos momentos de dificuldade, ensinamentos que a vida nos proporciona. A própria vida é uma escola, Sim. Então a gente está aí para aprender. Daslaine, falando nesse momento agora de raiva, de fúria, de ficar descontrolado mesmo, porque a gente é ser humano, professor pode estressar, aluno tem que entender, então é assim mesmo. Para controlar a ansiedade, essas crises, quais dicas você dá, tanto para alunos, quanto para professores também? Controlar a ansiedade, esses momentos de estresse, porque querendo ou não, a gente se estressa no dia a dia, Com certeza, Jéssica. Eu acho que ninguém é de ferro e não tem que ser de ferro. Nós somos humanos. Então, vamos olhar para a gente e para as pessoas também que estão ao nosso redor. Num piscar de olhos, a vida dentro de casa se tornou escritório, trabalho, escola, casa, tantas funções, e por isso que nós nos sentimos tão sobrecarregados. Eu faço atendimento clínico
Eu nunca tive tanta procura por atendimento até online, remoto também. É uma nova adaptação. Por quê? Porque as pessoas ficaram muito sobrecarregadas. Elas não tiveram mais o espaço do respiro, o espaço para dar um tempo, aquele tempo que é só teu, cada um tem o seu, cada um sabe que o que nos desestressa, o que nos tira esse peso. Então, vamos prestar atenção. Qual que é o degrau onde você se encontra? É a primeira pergunta que eu faço. Quando eu falo você, eu falo os estudantes, os professores, nós todos, nossa comunidade, qual é o degrau que nós nos encontramos? Então, a primeira pergunta, para isso eu tenho que ter autoconhecimento, como bem falou a professora Lenir. Qual é o degrau onde eu estou? Qual é a área da minha vida que mais precisa de atenção nesse momento, eu priorizar? Eu não vou dar conta de tudo, porém eu tenho que ter prioridade e fazer uma coisa de cada vez para minha saúde emocional. Então, para isso, eu preciso o quê? O autoconhecimento é uma chave importantíssima nesse processo. E para isso existem o quê? Terapias online, grupos que às vezes eu preciso estar em contato, às vezes daquele amigo tão parceiro. Às vezes, pelos meios virtuais, eu posso ter um contato, eu posso enviar uma mensagem, escrever um áudio, né? E tantas formas da gente se aproximar um pouquinho. E ter esse cuidado com a sobrecarga. Às vezes eu quero carregar o mundo nas costas, e não é possível. Ninguém é de ferro. Todo mundo é feito de carne e osso, mas a gente se esquece, não podemos esquecer. Então, cuidado com a sobrecarga. Outra dica que eu acho muito interessante é a gente tem que aprender a treinar o nosso cérebro e o nosso corpo. Então, como que eu tenho feito a minha alimentação? Como é que eu tenho feito minha rotina de sono? Como que eu tenho organizado a minha vida em todas as áreas, seja pessoal, emocional, social, acadêmica, escolar, o trabalho? Como que tem ficado todas essas áreas da minha vida? Coloca no papel, não deixa só uma avaliação subjetiva. Em trabalho terapêutico, a gente faz muito isso, é uma das técnicas que a gente utiliza. Coloca no papel quais áreas da minha vida que eu preciso melhorar, com ação prática, e às vezes são pequenas ações, não são ações grandiosas, entende? São ações pequenas que eu vou treinando a minha mente, treinando meu cérebro. Olha, eu vou desconectar. Quando isso aqui era só, né, o celular, era só lazer, era light, era prazeroso, hoje se tornou trabalho, então tem sido tão desgastante, tem sugado a nossa energia. Então vamos diminuir, às vezes, a frequência desse uso excessivo do celular. Ter horário para dormir, ter horário para se alimentar mais saudável. Quantas pessoas estão nesse estágio de aprender com a pandemia e aprenderam um novo hábito, aprenderam a dirigir, aprenderam a se conhecerem melhor, fizeram terapia ou começaram a ter hábitos alimentares melhores, aprendeu a cozinhar, por que não? Então, são pequenas mudanças no nosso dia a dia, na nossa rotina, que faz uma diferença incrível na nossa saúde emocional. E praticar exercício físico. Mas eu não tenho tempo, ou não tenho ânimo. Tem que arrumar. É prioridade. Porque se é por mim e para mim, tem que ser prioritário. Eu preciso me adaptar. Às vezes eu não consigo fazer o exercício fora por conta dos decretos, eu não posso ter a saída, né, para fora, em academias, em ambientes, em esportes que eu gostava de fazer antes, porém eu posso adaptar para uma dança, para fazer um curso, às vezes, que vai me ajudar a exercitar numa cadeira, coisa que eu já vi na internet. Então, vamos aprender a ter essa flexibilidade e se reinventar nesse sentido, de praticar exercício físico e fazer pausas. Às vezes a gente precisa parar e a gente precisa respirar. Trabalho muitas técnicas de relaxamento nos meus atendimentos e isso faz muita diferença. A gente parar e respirar. 5 minutinhos é fundamental, é essencial. Nesses tempos tão difíceis, a gente precisa se tornar forte. Então, nós precisamos começar a utilizar esse movimento, esse aprendizado, essa ansiedade para o nosso bem. Essa energia precisa ser para uma ação proativa, uma ação que busca o melhor, mas não o melhor para o outro, o melhor para si mesmo. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Coloca aí, você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, coloca aí no papel, que área que eu vou priorizar na minha vida, e qual é a ação prática que eu vou fazer no meu dia a dia. Sim.
Ai, gente, que triste! Nosso programa tem que chegar ao fim. É tanta informação que a gente tem que fazer, eu acho que a gente tem que fazer um programa parte 2. Porque é tanta informação que a gente tem, né, meninas? Tanto para professores, para alunos, contar da rotina. Tá sendo exaustivo, mas está sendo para conhecimento. Então, eu quero agradecer, eu e a Jéssica queremos agradecer a participação de vocês. Eu espero que a gente tenha uma nova oportunidade para conversar com vocês, porque esse tema é muito importante e ainda tem muita pauta para ele no decorrer aí, mesmo que depois que terminar a pandemia, porque vai ser um assunto que vai ser muito falado ainda nos próximos anos. Eu queria agradecer imensamente o prazer de estar aqui com vocês. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e dividir um pouco do conhecimento de vocês para o pessoal de casa e para nós também, porque nós também somos alunos e passamos por esse momento difícil. Legal. Obrigada pela oportunidade. E eu digo que não está sendo permitido abraçar nesse momento, mas nunca foi tão necessário acolher como agora. Então, quero agradecer a acolhida de vocês aí nos estúdios, né? E que todos nós consigamos nos desenvolver nesses tempos desafiadores e ser feliz. Apesar das dificuldades, vamos ser felizes. Eu também agradeço, Matheus, Jéssica, muita gratidão por esse momento, por essa troca. Professora Lenir, né, Instituição FAG, vocês estão de parabéns, levando aí conhecimento, levando experiências para todos nós, e isso é muito enriquecedor. Eu gostaria só de deixar um pensamento muito interessante, uma frase, só para finalizar, do Viktor Frankl, um grande autor que escreveu aí um livro importantíssimo durante a Segunda Guerra Mundial, e ele viveu um período também tão desafiador quanto nós estamos vivendo nesse momento. E eu gostaria de deixar essa reflexão. Quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Então, que a gente possa se transformar, é uma frase do Viktor Frankl, que a gente possa se transformar em pessoas melhores, porque os desafios vêm e a gente consegue sobreviver, e consegue contar histórias, e quantas histórias de superação nós temos, nossas e de tantas pessoas ao redor, tá ok? Então, muito obrigada. Foi um prazer, e quem quer, né, seguir aí pelas redes sociais, estou presente, e vou dar uma dica de um livro lá na minha rede social, principalmente no Instagram, quem quiser me seguir, vai ser um prazer aí trocar informações e estar em contato. É @Daslane Lima, Daslane com Y, tá bom? Atitude Terapias. Nada. A Lenir falou de abraço. A gente não pode dar abraço presencial, mas a gente pode dar um abraço a vocês virtual. Um abraço, um aconchego para vocês, tá? Muito obrigado. Eu quero agradecer também, né, a Prof. Lenir, a Daslane, queridas, maravilhosas, que compartilharam com a gente muita informação, muito conhecimento, e que essa noite foi uma honra estar com vocês. São maravilhosas, queridas. E agradeço também a todos que nos acompanharam pelo Facebook. Muito obrigada e até uma próxima edição. Gente. Então, agradecendo de novo, agora todo mundo ficou por dentro da rotina de professores e alunos neste momento que estamos vivendo. Agradeço a companhia de todos que nos assistiram. O Link Fag Entrevista fica por aqui. Semana que vem tem mais, hein? Obrigado e boa noite!